Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nono ano, quarto bimestre, né? Estou aqui no estúdio do Centro de Mídias e não estou sozinha, né? Eu estou acompanhada da professora Andréia, só que a professora Andréia hoje está remota, né? Nós estamos num momento diferente. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora Milene, como vai? Tudo bom? Saudades de estar aí com você no estúdio. Hoje um pouquinho diferente, né? Uma nova possibilidade da gente continuar esse trabalho conjuntamente. E eu aproveito aqui para desejar uma excelente aula para você, para os nossos estudantes. E é um formato bem interessante que a gente fez agora em outras aulas e deu tudo certo. Então vamos lá. Se possível, anote ou faça o print das informações iniciais da aula de hoje. Então, está na tela para você agora, né, o tema da aula de hoje. É importante dizer que a professora Milene preparou com bastante profissionalismo, carinho aí a aula que se chama Recursos Naturais e Fontes de Energia. Então, a professora Milene está na regência, sempre a professora Mariana, o professor Sérgio, eu estou aqui sempre no apoio, que é um trabalho colaborativo da equipe curricular de Geografia da COPED, tá bom? E agora, o que nós vamos trabalhar, né? Qual é a habilidade do currículo paulista, né, que faz aí esse nosso percurso de aprendizagem? Então, vamos na tela também, né? Vocês podem acompanhar que a gente está numa continuidade da habilidade 18, né, do nono ano do currículo paulista, relacionada à unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Então, essas são as informações iniciais. Agora, a professora Milene tem um destaque, né, professora? Para a gente mostrar para a rede. O que tem de bom? Muito bem, nós temos um vídeo da aluna Emily, né? É um vídeo que, na verdade, o vídeo ele é um pouquinho mais longo, nós vamos mostrar um trechinho desse texto. É um texto super bacana. Essa aluna é da Escola Estadual Senador Robert Kennedy, que inclusive é uma escola que já apareceu em outros momentos aqui em interação com a gente no chat. É uma unidade escolar de São Bernardo do Campo e é uma escola de programa ensino integral. Então, vamos ficar agora com o vídeo da aluna Emily e já retornamos. Meu nome é Emily e eu sou aluna do nono ano da Escola de Ensino Integral Senador Robert Kennedy, em São Bernardo do Campo. E estou sendo orientada pela minha professora de Geografia, Helenice. E hoje nós vamos falar sobre as 4 revoluções industriais. Tá preparado? Então, bora pro vídeo! A primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu aproximadamente na metade do século XVIII, na Inglaterra, continente europeu, e teve como avanço tecnológico a produção do carvão mineral como fonte de energia, o desenvolvimento das máquinas a vapor e a sua aplicação na produção têxtil. Aí você me pergunta, ok, mas o que é a produção têxtil? Ela é a produção de fios e tecidos, aquilo que mexe com costura, né? Lembra disso? Tá, vamos continuar. E no século XIX, esses avanços tecnológicos ajudaram na criação das locomotivas e das estradas de ferro, que contribuíram para a melhor locomoção das pessoas e das mercadorias pelo país e pelo mundo. Muito bem, estamos de volta. É um trechinho, né, aí do vídeo feito pela aluna Emily. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a toda a unidade escolar, né, que esteve aí envolvida para que esse vídeo pudesse acontecer, que é a ex-senador Robert Kennedy. Gostaria de agradecer aqui ao diretor Silvio, que nos atendeu prontamente, à vice-diretora Karen e ao PCG Elisama. E, lógico, a professora de Geografia Helenice, que desenvolveu essa atividade em conjunto aí com a aluna. E também teve o apoio da professora de História, Rita de Cássia. Então, o nosso forte abraço
a EE, senador Robert Kennedy, aí por desenvolver esse trabalho super bacana. E nesse momento, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a retomada, aquilo que nós já trabalhamos em aulas anteriores, né? Então é importante sempre a gente fazer esse momento de retomada. Então, o que nós discutimos nas aulas passadas? Nós falamos sobre recursos naturais e a indústria, falamos sobre a cadeia produtiva, falamos especificamente do petróleo, né, e da bauxita, da importância desses recursos naturais, né, dentro do processo da cadeia produtiva. E aí embaixo fica o link para vocês, né, que dá acesso aí direto às aulas de geografia do Centro de Mídias. É importante o aluno compreender que, caso ele tenha perdido alguma aula, não só de geografia, como de outras disciplinas, lá na página do Centro de Mídias no YouTube, ele consegue ter acesso a essas aulas anteriores. E para a gente dar início a essa aula, né, eu vou chamar a professora Andréia, que vai fazer aí a leitura, né, da sondagem juntamente com vocês. Agora é com a professora Andréia. Oi, professora. É importante só destacar aqui que os nossos professores e estudantes estão parabenizando a estudante que fez o vídeo, enviou para a equipe. É importante que todo final de aula a gente faça esse momento, né, essa sugestão para você compartilhar a sua produção conosco, para que a gente possa rastrear aí nas redes sociais e, quando é possível, fazer exibição para toda a rede, tá bom? Então, fica aí, mais uma vez, o nosso convite para vocês compartilharem conosco as atividades. E mandar um abraço também para os estudantes da Escola Presidente Café Filho de São Paulo, aqui do Capão Redondo, na capital de São Paulo, a Escola Presidente Washington Luiz, de Batatais. Então, aqui a gente tem, professora, muitas escolas, muitos estudantes acompanhando a aula dessa tarde, tá bom? E para começar, então, nós temos um momento de sondagem. Então, acompanhem conosco a leitura na tela, são duas questões. São duas questões de retomada de um percurso de aprendizagem de um tema que vocês já vêm desenvolvendo com seus professores no ensino fundamental. Então, vamos lá. Sondagem. Primeira questão. O que são fontes de energia? Segunda questão. Dê 2 exemplos de recursos naturais utilizados para a geração de energia. Muito bem, estamos de volta, tivemos várias contribuições e a professora Andréia vai fazer a leitura de algumas contribuições aqui desse momento de sondagem, né, professora? Isso, professora. Apareceram aqui, ainda o pessoal está registrando, né? Tudo que está relacionado a essa questão de fontes de energia. Então, a palavra-chave que apareceu bastante foi renovável. Então, o pessoal está ligadinho aí na questão das fontes renováveis de energia. E um dos recursos naturais que mais foi citado, posso destacar que foi o recurso água. Passa a palavra, professora. Muito bem, professora, obrigada, né? Obrigada a todos pelas contribuições. E como hoje, né, o tema da nossa aula, ele vai falar um pouquinho sobre energia, nós vamos já dar início com um mapa super bacana que vai aparecer aí na tela para vocês. Esse mapa, ele traz uma informação muito rica, então acompanhem aí. Lista de países por consumo de eletricidade. Aí vocês conseguem observar que entre parênteses tem aí, né, uma sigla talvez diferente, justamente porque ele está se referindo a quilowatt-hora, ou seja, é uma medida utilizada aí para que a gente consiga compreender um pouquinho mais as questões ligadas à energia elétrica. Esse mapa, ele é um mapa de 2017. Quanto mais escuro, né, o país é representado, quanto mais escura está a tonalidade, isso quer dizer que ele tem um maior consumo de eletricidade. Então, a gente consegue observar aí que alguns países, em especial, têm um consumo elevado de eletricidade. E é a partir da análise desse mapa que nós vamos fazer um exercício. Lembrando que nós estamos falando, né, dessas questões dos recursos naturais e da energia, mas com um olhar voltado para 3 grandes regiões do mundo, que é a Europa, a Ásia e a Oceania. É importante a gente lembrar que a habilidade ela contempla, em especial, esses 3 continentes. Não que nós só vamos, isso não quer dizer que nós só vamos discutir esses 3 continentes, mas nós temos que ter um olhar voltado para esses 3 continentes. A professora Andréia vai fazer a leitura desse momento com vocês. Então, fiquem atentos aí que a professora Andréia
vai fazer a leitura da atividade 1 com vocês. Isso mesmo. Então, vamos lá, com base, então, na representação cartográfica, né, que a professora Milene apresentou para vocês, nós temos uma questão. Então, acompanhem conosco na tela a leitura, né, vocês vão ter em torno de 1 minuto e meio para fazer a devolutiva. O que o mapa revela sobre o consumo de eletricidade na Europa, na Ásia e na Oceania? Então, repetindo a pergunta. O que o mapa revela sobre o consumo de eletricidade na Europa, na Ásia e na Oceania? Muito bem, estamos de volta, né? Nós tivemos aí muitas contribuições e participações e a professora Andréia vai ler aí a contribuição de algumas escolas para nós, né, professora? Isso, professora Milene. Nós temos aqui, os nossos professores estão registrando, né, que existe uma desigualdade entre o consumo da Europa, da Ásia e da Oceania, né? Então, alguns professores estão respondendo, também destacando alguns países, né, como altos consumidores de energia. Então, fica aqui algumas observações. E como ficaria essa devolutiva para a rede, professora? Muito bem, professora, a gente consegue observar que alguns países, né, têm um consumo elevado de energia elétrica em comparação com outros países. Então, eu vou pedir para voltar o slide da questão, só para a gente observar alguns aspectos importantes aí nessa cartografia. Então, vocês estão conseguindo observar aí que quando nós falamos em Europa, a gente consegue ter o destaque aí da França, né? Quando nós falamos em Ásia, nós temos aí a Rússia, né? A China como grande destaque de grandes consumidores. E já quando nós falamos na Oceania, nós não temos grandes consumidores, né? Levando em consideração que nós estamos utilizando a escala aí da cor mais escura. Mas nós temos, por exemplo, a Austrália, que se destaca aí no consumo dentro do seu continente. E já na sequência, nós estamos falando de energia, de recursos energéticos, nós temos um mapa de energia renovável de 2015, é um mapa do IBGE. Ele traz um dado super importante para análise, porque ele fala da proporção de energia renovável no total de energia consumida em porcentagem. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais escuro a tonalidade verde, isso quer dizer que ele tem uma maior porcentagem, né, de energia renovável no total de energia consumida por aquele país. Então, a gente consegue observar aí alguns destaques, né, quando nós falamos em energia renovável. Lembrando ainda a importância de se discutir e de se fortalecer a prática de energias renováveis no mundo. Isso é muito importante e o meio ambiente, né, agradece. Já no nosso próximo slide é um gráfico que compõe aquele primeiro mapa do IBGE, o mapa anterior. Então, observem aí esse gráfico. Ele é um gráfico que ele traz a seguinte informação: energia renovável no total de energia primária. Então, ele fala da questão do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, em porcentagens aí. Lembrando, no total de energia primária, é um gráfico de 2015.